Oi, eu sou a Gabriela, sou terapeuta em constelação familiar, também faço leitura de mapa astrológico. O viés em que eu trabalho busca descobrir, te ajudar a conscientizar aquilo que te move de forma inconsciente e que te leva para determinados sintomas, repetições, atrai determinadas situações, gatilhos emocionais, conflitos que você não consegue resolver, desafios que você não consegue encontrar uma saída. Então, a constelação familiar ou a leitura do mapa astrológico te ajudam a pensar, a identificar para onde você está olhando de alma, que não para aquilo que você quer de fato, para onde você quer chegar. Muitas vezes nós estamos olhando para uma outra direção, fazendo movimentos inconscientes, sem saber, por isso que são inconscientes, sem nos dar conta, sem nem sonhar que estamos fazendo aquele movimento de forma equivocada. Então hoje eu vou falar sobre nervo vago. E o que isso tem a ver com constelação familiar? O que é nervo vago? Nervo vago é uma terminação nervosa que se inicia no nosso cérebro e se ramifica por todo o nosso corpo. Essa terminação nervosa, ela está relacionada ao nosso sistema autônomo. Então, ela está relacionada a funções do nosso corpo que acontecem mesmo que sem a gente precisar dar o comando. Por exemplo, a digestão, funcionamento dos rins, funcionamento do fígado, o nosso sistema respiratório. Então, muitas coisas acontecem no nosso corpo sem que a gente consiga estabelecer um controle sobre isso. E o nervo vago é responsável por esse funcionamento. E o que isso tem a ver com constelação familiar? Bom, nós temos um conjunto emocional da nossa psique, que é formado por diversos conteúdos, 90% deles inconscientes. Registros, percepções, traumas, memórias muito antigas, memórias intrauterinas, memórias da nossa primeira infância, memórias traumáticas que aconteceram na fase adulta e que muitas vezes a gente também reprime, retrai e nem se dá conta do quanto retraiu aquilo e do quanto escondeu aquele impacto, e é um mecanismo interno nosso. Então, esse conjunto de questões emocionais que estão aqui no nosso baúzinho guardado, esses são os responsáveis, esse conjunto é o responsável pelos nossos gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais produzem eventos mentais. Então, um gatilho emocional relacionado a uma memória desencadeia um sistema de pensamento que começa a rodar na minha cabeça. E eu começo a fazer escolhas e tomar determinadas atitudes com base nesse mecanismo mental que foi ativado por conta desse emocional inconsciente. Então, nós trazemos no nosso cérebro límbico memória ancestral, memória do tempo das cavernas, do reagir ou do fugir. Então, esses gatilhos emocionais que geram eventos mentais, eles clicam nesse botãozinho do fugir ou lutar. É aí que começa no nosso corpo a desencadear uma série de mecanismos que vão produzir o estresse, vão produzir cortisol. E o nervo vago, que eu falei no início desse vídeo, está intimamente ligado a isso. Porque quando nosso cérebro recebe esse impacto do botãozinho ligado do fugir ou lutar,
o nervo vago vai desencadear uma série de ações no nosso corpo com base nessa informação de estresse. E nós estamos sempre clicando nesse botãozinho do fugir ou lutar. Então, aí, o que isso tem a ver com constelação familiar? O que acontece? Quando a gente passa por uma constelação familiar ou participa de um grupo de constelação, nós vamos lidar com questões que vão ser pensadas. Então, uma constelação familiar vai te levar por uma percepção do lugar onde você está parado, para onde você está olhando, ou de algo que aconteceu, ou de algo que aconteceu no seu sistema familiar e que engessou o sistema e que vai passando essa informação de geração em geração. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia breve, porque ela vai te pensar um assunto, é como se fosse um desengordurante em cima de uma bola de gordura. Você vai dar uma espreizada ali de desengordurante e aquilo vai dissolvendo. É assim que atua, de uma forma bem metafórica, a constelação familiar em nós. A leitura do mapa astrológico também eu faço isso. Por que eu faço? Porque eu trabalho muito com a busca desse inconsciente, porque quando a gente consegue resolver o nosso inconsciente, compreender o que está ali nos movendo e a gente nem sabe, muitas questões inconscientes se tornam leves. Então são chaves de solução para a nossa vida. Trazer à tona, trazer à luz o nosso inconsciente. Então na leitura do mapa também eu faço isso. Eu faço essa pinçagem, essa localização. É aqui que o negócio pega. É nesse ponto aqui da sua vida que tem essa prisão interna, esse gatilho emocional, essa repetição, esse ciclo. Então, tudo isso eu também faço na leitura do mapa. Então, o estresse, esse botãozinho que a gente liga de medo e fuga, de fuga e luta, várias vezes por dia, ao longo do nosso dia, porque os homens da caverna ligavam isso quando eles tinham que caçar alguma coisa para comer ou fugir de um bicho maior que eles. E nós estamos constantemente, toda vez que a gente se sente inseguro ou que a gente se sente de alguma forma inseguro, com incerteza sobre algo e também em perigo de alguma forma, às vezes até de forma inconsciente a gente tem essa sensação, a gente vai produzir todo esse mecanismo do estresse e que vai envolver o nervo vago nessa operação do nosso corpo, alterando diversas funções do nosso corpo, alterando a nossa digestão, a forma como a gente respira, a forma como a gente digere as questões através do fígado, os nossos rins. Então, eu aqui estou falando também da psicossomática, que muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma doença, acha não, a gente tem uma doença, vai lá no médico especialista, toma um remédio e faz um tratamento, às vezes faz tratamento com antibiótico, faz tratamento com algum remédio que vai reduzir uma enzima, alguma coisa que você está produzindo demais, aí faz todo um tratamento, melhora um tempo e aquilo volta. Por quê? Porque a origem disso está atrás, está no emocional, está nesse mecanismo que a gente aciona através do estresse. Então, o estresse, trazendo aqui a consciência também, ele nos coloca em 3 estados. No primeiro estado, em estado de alerta, então é quando a gente está sempre em alerta, com tudo, com o que a gente não pode errar, com o que a gente tem para fazer, com o que a gente tem para vencer, com aquilo que a gente tem que passar para os outros, com aquilo que a gente acha que tem que fazer. Então, com toda a estrutura que a gente cria à nossa volta. É um alerta. O nosso corpo está sempre de alerta. Um segundo modo é a resistência. Eu estou começando a ficar cansado,
mas eu mantenho a resistência, eu me mantenho naquele padrão de alerta, fazendo o que eu tenho que fazer. Então é nesse ponto aqui que a gente gera o cortisol, que é aquilo que intoxica demais o nosso corpo, né? Que é o que é gerado com a sensação do fugir ou lutar. Então, é a quantidade de cortisol que nós geramos diariamente no nosso corpo, com pequenas coisas, com o estresse do trânsito, com o estresse do trabalho, com o estresse da sobrecarga, com o estresse disso e daquilo, com tudo que acontece no nosso dia a dia. E o terceiro estágio do estresse é a exaustão. É quando eu continuo daquela situação que eu tenho que continuar, que é a rotina, que é o dia a dia, que é o trabalho, que é isso, que é aquilo, mas o meu corpo, ele tá entregue, ele tá exausto. O meu corpo e a minha mente estão pedindo, pelo amor de Deus, para! E eu continuo. Então são essas três fases. Dito tudo isso, o que a constelação tem a ver com tudo isso que eu estou explicando aqui? Com esse mecanismo que acontece no nosso corpo físico e que começa a partir do nosso desequilíbrio emocional, que gera uma realidade mental, um disco que fica rodando na nossa cabeça e que vai nos fazendo fazer escolhas, traçar metas, prosseguir em determinadas questões de forma em ciclos intermináveis de repetição. O que tem a ver? Bom, quando a gente passa por uma constelação familiar e que a gente acessa um ponto que nos é crucial emocionalmente, que é a origem de tudo, daquele problema que eu estou tendo naquele momento, muitas vezes a gente tem vontade de chorar, a gente sente vontade de abraçar. Então, para quem já assistiu constelação familiar ou já passou por uma constelação individual, vai compreender melhor o que eu estou falando. A gente acessa essa questão de forma emocional. A gente desprende essa questão do nosso corpo físico. Então, às vezes vem um choro profundo, às vezes vem uma lembrança, às vezes a minha mente consegue visualizar o que foi que eu passei. E numa constelação mais profunda, eu consigo perceber que eu estou atrelada a algo que aconteceu com alguém do meu sistema familiar, que eu estou de alma olhando para essa dor, que essa dor está vindo à luz através do meu sintoma. É isso que é essa abordagem sistêmica, é assim que ela funciona em nós. E aí, o mecanismo que a gente usa muito durante a sessão é o inspirar pelas narinas e soltar o ar pela boca. Então, eu inspiro e solto o ar pela boca. Por que a gente fala durante a vivência da constelação familiar soltar o ar pela boca? Porque eu vou conseguir esvaziar completamente os meus pulmões. Eu vou conseguir fazer essa troca energética do velho para o novo. Então eu inspiro, expiro, solto o ar pela boca. Eu solto aquela questão emocional que estava presa aqui e que eu não estava conseguindo elaborar. E que aquilo é isso que se transforma em gatilho emocional na nossa vida. Então, estudos revelam que quando a gente inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, o nervo vago, ele compreende essa informação. E ele sai desse encadeamento de ações que ele acaba fazendo no nosso corpo, gerado pelo estresse, pelo gatilho emocional. Então, no nosso dia a dia, e não só na hora da constelação familiar, mas a gente pode praticar isso no dia a dia. Inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Então, e isso não adianta fazer só agora, quando você sair desse vídeo, fazer só amanhã e só depois da manhã.
Não, faça isso várias vezes por dia e mantenha essa prática por pelo menos 10 dias, pelo menos 10 dias. Na hora que você sentir que o gatilho se aproxima, que você está desencadeando, então o que é esse gatilho? A explosão emocional, não conseguir dormir, a descontar na comida. Então eu como, durante o dia eu tô lá no meu trabalho, fazendo várias coisas, mas eu tô sempre comendo alguma coisa, eu tô sempre ingerindo alguma coisa. As nossas compulsões alimentares, eu preciso comer um doce, eu preciso comer aquilo, aquele outro, às vezes fora de hora, fora das refeições. Então o prejuízo que isso nos traz. Eu não tô nem falando aqui de peso, de sobrepeso, mas eu tô falando de outras questões, de consumo de açúcar, de consumo de bebidas energéticas, refrigerantes, né, que a gente sabe que são horríveis para o nosso corpo. O excesso de água com gás, que também é algo que nos traz uma sensação, mas é algo que o nosso estômago, aquilo não faz bem para o estômago, dilata o nosso estômago e acaba dificultando depois a nossa digestão em outros processos. Até o mastigar um chiclete, comer bala. Então isso aí, é um gatilhozinho emocional que a gente não se dá conta que a gente tem no nosso dia a dia. E que você pode usar essa respiração do inspirar e soltar o ar pela boca. Algum gatilho emocional, questões que se repetem na nossa vida, questões de rejeição, questões de confronto, questões de desafios no nosso dia a dia, nas relações de todos os âmbitos, que se repetem. Então, perceba, se dê conta o que se repete na minha vida. Todos os dias eu enfrento esse desafio. Toda semana eu enfrento esse desafio, todo mês, ou toda vez que eu vou lá naquele lugar, que eu vou visitar tal pessoa, que eu entro em contato com determinada situação, aquilo desencadeia um gatilho emocional. É nessa hora que eu posso utilizar essa respiração, de puxar o ar, de inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Porque isso vai dar, porque nós utilizamos essa respiração na facilitação da constelação familiar, que é para ajudar a pessoa a assimilar aquilo e quebrar esse ciclo relacionado ao nosso nervo vago, porque isso é um mecanismo primitivo, é um botãozinho que a gente traz desde lá do tempo das cavernas e está registrado no nosso cérebro límbico. Então é automático, a gente aperta nesse botão aí. Então, comer desenfreadamente é um botão primitivo. Não dormir, ficar se preocupando é um botão primitivo. E uma série, ou não comer, ou ficar, não conseguir nem se alimentar, de tão nervoso, de tão nervosa, de tão emocionalmente descompensado que eu tô naquele momento que eu não consigo nem fazer uma refeição em paz. Então, usar essa respiração. Eu também trabalho com yoga. Então, registros, estudos relacionados ao nervo vago também mostram que vocalizar o mantra Om também te tira dessa frequência do estresse. Por quê? Porque a sonorização também nos ajuda. Então, cantar nos ajuda, cantar junto com outras pessoas, cantar em roda nos ajuda. Nós conseguimos acessar esse nervo vago e estabilizar diversas funções do nosso corpo, físicas, das quais nós não estão sob o nosso controle, porque são do sistema autônomo. Então a vocalização do Om também é tão legal quanto inspirar e soltar o ar pela boca. Como que é essa vocalização do Om? Você alinhar minimamente a sua coluna, alinha o queixo, aqui o nariz na direção do umbigo, relaxa os seus ombros. Você inspira, levando o ar até a parte baixa da barriga, lá na parte do umbigo. Enche bem os pulmões.
E quando você for soltar o ar, que você vai vocalizar o OM, assim, ó. Faça sozinho, não tenha vergonha de fazer o OM, porque o OM também tem esse mesmo efeito dessa respiração que nós fazemos na vivência de constelação familiar, que é soltar o ar lentamente nessa frequência do OM, que aí isso renderia outro vídeo falando sobre o OM, que o OM é o som primordial, que a frequência do OM te coloca nessa condição de pertencimento a tudo que nos move, te traz a lembrança que você é parte do universo. Aí você se acalma, você se enxerga, você sai desse estado de luta ou fuga. O OM também ajuda muito. Eu tenho vergonha. Faça em casa, sozinho, num lugar que ninguém vai ouvir você. Faça no banheiro, faça no quarto antes de dormir. Pratique o OM, ou então pratique só essa respiração e te convido a praticar essa ferramenta que é grátis, que está aí à nossa disposição, mas que a gente precisa praticar com frequência e que vai atingir todo o funcionamento do seu corpo, vai acalmar o seu estômago, vai acalmar a sua respiração, vai relaxar o seu tórax, vai aqui, ó, relaxar a sua nuca, o seu pescoço, os seus ombros, vai te trazer mais clareza mental, vai te tirar do gatilho emocional que você está fazendo repetidamente. Agora, se você quer saber mais do que te move emocionalmente, não só usar essa ferramenta, mas por que é isso? Da onde vem esse gatilho emocional? Aí você pode marcar, agendar uma constelação familiar ou participar de grupo de constelação, ou também fazer a leitura do seu mapa astrológico, que vai ali mapear toda a sua psique, como é que funciona, o que está ativando, dores do teu emocional, questões da base, lá do caldeirão emocional, familiar, de alma, ancestral, da sua memória de alma, e que estão atuando aí no seu dia a dia e que você precisa trazer a consciência. Então esse vídeo ficou longo, mas é uma ferramenta maravilhosa, a respiração, para a gente conscientizar a ação desse nervo vago dentro de nós. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha, curte, comenta como é que chegou aí para você. E se você quer agendar uma sessão de constelação ou a leitura do seu mapa, tem link na bio para contato, ou me manda um direct aqui pelo Instagram, e lá no YouTube, na capinha do canal, tem todos os meus contatos, se você quiser entrar em contato comigo, agendar, etc, etc. Ok? Até a próxima!